que acontece? Então, voltando, né? Eu tinha dito para vocês que existia uma variabilidade na amostra, tá? Existe um erro que você pode cometer quando você trabalha com uma amostra, porque a gente sabe que existe uma diferença das estatísticas amostrais para os verdadeiros valores dos parâmetros populacionais, tá? Isso é uma variabilidade natural que existe nos dados e que acontece no procedimento de amostragem, isso é comum. Só que existem outros tipos de erros, tá? Então eu vou comentar algumas coisas que acontecem em procedimentos de amostragem que atrapalham depois na hora de tirar conclusões, tá? Então uma coisa é o erro de medida, tá? E a gente pode classificar esses erros em dois tipos, tá? Erros aleatórios e erros sistemáticos, tá? Erros aleatórios são erros que a gente não consegue controlar muito bem, tá? Eles sempre vão acabar acontecendo de uma forma imprevisível, sem nenhum tipo de padrão, tá? E, em geral, a única forma de você lidar com erros do tipo aleatório, tá? É você utilizar mais observações, ou seja, amostras maiores. Quando você tem amostras grandes, os erros que são aleatórios, que costumam se anular, tendem a sumir, ok? Não quer dizer que ele vai ser zero. Os erros aleatórios só serão zero quando você estiver trabalhando com a população inteira. Mas se você estiver trabalhando com uma amostra grande, os erros aleatórios vão tender a ser minimizados, ok? Então, esse tipo de erro aqui você não tem que se preocupar tanto com ele, porque ele sempre vai acontecer, sempre, ok? O problema está no seu erro sistemático. O que é o erro sistemático? É quando você erra de uma forma que tem um certo padrão. Não é uma coisa imprevisível, não é algo do tipo assim, ah, hoje eu fiz uma pesquisa e a gente errou para mais, amanhã eu errei para menos, depois de amanhã foi parecido, foi perto do valor verdadeiro, um pouco para mais, um pouco para menos. Não. Quando você tem um erro sistemático, você às vezes tem uma tendência, você tem um viés, um vício, ou seja, você sempre superestima, você sempre subestima, tá? Coisas desse tipo. Ela geralmente acontece de acordo com um padrão e às vezes você não sabe que tem esse padrão, tá? Ele tá lá e você não sabe, mas ele vai fazer você errar sempre, ok? E tem um outro agravante. Quando você tem erro sistemático, nem sempre amostras grandes resolvem. Existem alguns tipos de erros sistemáticos que, mesmo com a amostra sendo gigantesca, você vai continuar errando esse erro sistemático. Tá? Então, tem justificativas estatísticas para isso. Em cursos de amostragem, você vê alguns casos, né? Tem alguns casos que você consegue fazer a conta. Tem outros casos que você não consegue fazer a conta. Você só sabe que tem viés, mas não sabe exatamente como eliminar ele totalmente. Tá? Então, aqui tem um exemplo, uma visualização do que seria o tipo de erro sistemático e erro aleatório. Tá? Você tentando acertar um alvo. Tá? Então, se a gente olhar a figura da esquerda, tá? As duas figurinhas da esquerda, a letra A e a letra C. Tá? A letra A e a letra C são dois exemplos, tá? De erros aleatórios. Okay? O que são erros aleatórios? Se você for ver o item A aqui, essa figurinha A, você quer tentar acertar no alvo, né? Nesse pontinho preto aqui. E aqui estão os seus tiros, né? O que tá aparecendo aqui? Que você erra, né? Existe um erro grande, de vez em quando você acerta lá bem longe da meta, mas não tem nenhum padrão nesse erro. Vocês estão vendo? Não posso dizer que eu sempre erro para cima, sempre erro para baixo, sempre erro para a direita ou para a esquerda. Isso não está acontecendo. Os erros que eu cometo parecem meio que aleatórios. Isso é um erro aleatório grande, certo? Esse aqui de baixo seria algo semelhante, mas com uma amostra maior, tá? Se fosse pensar em termos estatísticos, né, quando você consegue reduzir o erro amostral por ter uma amostra grande. Quando você tem isso, quando você reduz o erro aleatório, você continua errando sem nenhum padrão, vocês estão vendo, não tem padrão de erro aqui, tá?
Mas eu estou errando menos do que nesse aqui de cima, porque a distância dos meus erros aqui, né, para o alvo, nesse item A, chega a ser bem grande. E no de baixo ela nunca é tão grande assim. Você vê que nesse anel aqui mais externo, não teve nenhum tiro que acertou. Então eu estou errando menos, mas continuo errando e sem padrão. Então o A e o C são exemplos de erros aleatórios. O B e o D, tá? Tem dentro deles também o erro aleatório, que é semelhante ao erro do A, aqui no B, a figurinha B, tem um erro aleatório semelhante ao do A, com uma coisa adicional. Existe um viés, uma tendência. O que é essa tendência? Eu estou sempre errando nessa direção noroeste. Eu tenho uma tendência aí na direção noroeste. Por mais que eu tenha acertado esse pontinho aqui, esse tiro bem pertinho do alvo, em média, eu estou sempre atirando na região noroeste. Isso aqui é um viés, certo? E esse aqui de baixo ó, é uma situação que caracteriza uma amostra grande, tá? Uma redução de erro aleatório. Você vê que está variando pouco, tá? Mas o viés continua, certo? Ou seja, ter reduzido o erro aleatório não reduziu o erro sistemático de forma a garantir que eu acertasse o alvo, ok? Se a gente conseguisse reduzir o erro aleatório para ser praticamente nulo, o que ia acontecer? No item A, se eu reduzisse totalmente o erro aleatório, eu ia acabar acertando aqui na meta em média. No item B também. Mas no item C, no B não, no C também. No item B e no item D, mesmo que eu reduzisse a variabilidade, eu tenho esse viés que me faz não acertar. Ok? Então, isso aqui é uma exemplificação desse conceito de viés dentro da estatística. Ok? Esse tipo de viés aqui, ó, tá? Que é sistemático, às vezes você tem que fazer uma recalibragem, né? Esse aqui, por exemplo, se você está sempre errando nessa direção sudoeste, você sabe que vai ter que puxar aqui a arma na direção contrária para fazer uma correção, tá? Uma correção na sua meta aqui, tá? E isso acontece também em estatística. Esse conceito também existe, ok? O problema é que muitas vezes esse alvo aqui é desconhecido, né? O alvo representa, esse pontinho preto, representa o verdadeiro valor do parâmetro populacional. Se você não conhecesse o alvo, tá? Você só ia enxergar o conjuntinho desses xizinhos aqui. Você não quer saber que estava errando. Você ia ficar chutando sempre com vício, né? Tentando acertar com vício e não ia saber que tinha vício. Tá bom? Então a gente conhece algumas causas de viés sistemático. Eu vou comentar delas aqui, tá? Então, erro amostral, né, que está associado com erro aleatório, é simplesmente ele acontece por causa dessa diferença do valor real da população com o valor da amostra devido à variabilidade das amostras que eu poderia ter coletado. Para cada amostra, eu vou ter uma estatística diferente, tá? O erro amostral no mundo real também é desconhecido. Tá? No mundo real, os nossos erros sempre são desconhecidos. Tá? Mas a gente sabe o seguinte, que quando você faz amostras aleatórias, quando você faz procedimento de aleatorização, você tende a se proteger mais contra alguns tipos de erro, tá? Que são exatamente os erros sistemáticos. Agora, o erro amostral, esse erro aqui, que é totalmente aleatório, o máximo que você pode fazer aqui é aumentar o tamanho da amostra, porque ele vai acontecer. Não tem escapatória, ok? Só estou dizendo que não tem que se preocupar tanto com ele, porque ele faz parte do processo. E a gente tem ferramentas estatísticas para quantificar esse erro aqui. Ó. Eu nunca vou saber o valor verdadeiro dele, mas eu consigo quantificá-lo e é o que a gente chama de margem de erro. Ok? Esse é o erro amostral. É um erro necessário, não é que é necessário, é um erro que nós não gostaríamos de ter, mas não tem como não ter, certo? Agora, os vieses, né? Os vieses que estão associados com o erro sistemático. Da onde que eles vêm? Então, tem três principais fontes de viés, tá? Viés amostral, viés de resposta e viés de não resposta. Então, eu vou comentar cada um deles aqui, tá? Antes só de eu falar deles, né? Só lembrar que
Esse tipo de viés aqui, tá? Ele costuma vir muito em amostragens não probabilísticas. E eu vou comentar isso ainda hoje, acredito, sobre a amostra probabilística e não probabilística. Vamos ver se dá tempo, tá? Mas por enquanto, é uma amostra que não seguiu um procedimento formal de amostragem, tá? Que utiliza a aleatorização. É mais ou menos essa a ideia de amostras não probabilísticas, tá? Então, por exemplo, se você tem subregistro, imagina que você tem um cadastro, certo? Você quer estudar uma população e você seleciona uma amostra de um cadastro que não representa totalmente a sua população. Tá? Se você fizer isso, você vai acabar tendo grupos que são subrepresentados na sua amostra. Tá? Então, você vai acabar tendo um viés amostral. A sua amostra não representa a sua população. Tá? Outra coisa, né? Se você chega e fala assim, eu vou pegar uma amostra para estudar efeito de vacina, e você pega só voluntários, entende? Aí eu pergunto para vocês, né? Vocês acham que uma pessoa que tem problemas de saúde vai se voluntariar para uma pesquisa de saúde para testar uma, sei lá, uma droga nova, a menos que seja uma droga para tratar o que ela tem? É muito difícil uma pessoa que não tem uma condição boa de saúde se voluntariar para um estudo para ficar testando outras coisas, né? Tipo isso aí. Ah, vou testar uma vacina para o Covid, mas eu tenho diabetes, eu tenho um monte de comorbidade e vou ficar me arriscando? Vai que o negócio faz mal, né? Então, assim, será que de repente você pegando voluntário, você não vai estar pegando uma amostra que não representa a população, pegando só pessoas mais saudáveis, por exemplo? Tá? Então, esse tipo de coisa, quando você pega amostras que não são feitas totalmente pelo acaso, você tem uma chance muito grande de pegar uma amostra que não representa a sua população. E isso vai ser chamado de viés amostral. Okay? A sua amostra é enviesada. A sua amostra é tendenciosa. Ok? Por exemplo, né? Você chega e fala assim: eu quero saber a renda dos brasileiros. Eu vou fazer uma pesquisa por internet. O Brasil inteiro, vou selecionar e vai ser só por internet. Poxa, e as pessoas que não têm internet? Né? Provavelmente as pessoas que não têm internet são mais pobres, certo? Têm uma renda mais baixa. Então, com certeza, a sua pesquisa feita pela internet, ela vai fazer o quê? Ela vai superestimar rendimento das pessoas. Porque ela não vai coletar exatamente o rendimento das pessoas que ganham menos, certo? Então, esse é o tipo de viés amostral. E como é que a gente costuma lidar com ele? Tentando ao máximo fazer amostras baseadas em conceitos de aleatoriedade, conceitos probabilísticos, conceitos de sorteio, tá? Eu vou falar disso mais para frente, tá? Mas é um caso em que acontece. Pesquisa com voluntário é certo que tem problema, certo? Sempre vai ter um viés envolvido quando você tiver uma pesquisa com voluntários. Ok? Mas tem outros, tá? Viés de resposta, né? A maneira como você faz a pergunta, tá? Você cria um questionário, coloca uma pergunta. A maneira como você colocou a pergunta pode influenciar na resposta. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu quando eu estava na minha graduação, tá? Que eu sempre falo aqui. Por exemplo, era 1990 e nem lembro o ano agora, mas acho que foi 97, 98, alguma coisa assim. Eu já estava na graduação. Eu estava no Rio Grande do Sul, na Federal do Rio Grande do Sul, e foi feita uma pesquisa, porque na época a Ford estava querendo se instalar lá no Rio Grande do Sul. Né? Até por coincidência, não sei se vocês viram as notícias esse ano, que a Ford decidiu encerrar, né, as suas atividades aqui de produção, né, no Brasil. Acho que foi esse ano isso, né? Por várias questões. Mas lá no Rio Grande do Sul, em 1900, nessa época, 97, 98, tinha uma discussão no Estado se valia a pena ou não dar incentivos fiscais milionários, né? Eu não lembro quanto que era, mas era coisa de que daria, sei lá, uns 200, 300 milhões ou até mais em 20 anos, não sei, de isenção para a Ford para ela se instalar lá no Rio Grande do Sul. E tinha uma discussão, porque tinha um grupo que era a favor
e tinha um grupo que era contra, né? Porque tinha um grupo que dizia, não, se ela se instalar é bom porque vai gerar emprego. E tinha um outro grupo que dizia que não, que com esse dinheiro dá para fazer outras coisas. Enfim, teve essa discussão. E aí foi feita uma pesquisa, tá? Foi até um departamento da Universidade, da Federal do Rio Grande do Sul que fez, não foi o departamento de estatística que fez, foi um outro lugar. Eles fizeram a pesquisa e eles fizeram duas perguntas para as pessoas, só duas perguntas, tá? E o resultado foi que, assim, a imensa maioria da população era a favor de dar o subsídio para a Ford, né? E essa pesquisa chamou a atenção porque ela tinha só duas perguntas. E a primeira pergunta era: você é a favor que grandes empresas, grandes multinacionais se instalem no Rio Grande do Sul? Essa era a primeira pergunta. E foi uma pergunta que teve um percentual de quase que 100% de respostas positivas, né, a favor. E a segunda pergunta era: você é a favor que o governo do estado dê incentivos fiscais para a Ford se instalar no Rio Grande do Sul? Essa foi a segunda pergunta. O que vocês acham? Se vocês tivessem feito essa pesquisa ou tivessem analisado, vocês acham que essa forma de perguntar não pode ter causado algum tipo de viés? E se causou, qual seria esse viés? Sim, né? Vocês concordam que ela faz com que infle, né? Faz uma tendência de respostas positivas, porque você acabou de dizer que você é a favor de que grandes empresas se instalem. Então, se alguém vem e faz uma outra pergunta falando sobre dar incentivos, você vai ter que justificar por que nesse caso você é contra. É muito mais difícil, né? Então, assim, essa pesquisa depois ela teve o departamento de estatística fez um evento chamando o outro departamento para se explicar e acabou que eles não foram e foi uma coisa bem confusa. Pois é, a Lidiane comentou, poderia ter feito uma lista, né, com as empresas, ou então, sei lá, ter dado um pouco mais de informação também sobre o subsídio, né, do tipo, o que dá para fazer com esse dinheiro, enfim, para ser uma coisa um pouco mais imparcial, né? Mas não foi o que aconteceu. Lá, e ficou famoso esse caso lá. Tá? Outras coisas que influenciam também, né? Hoje em dia não tanto, porque está sumindo um pouco essa coisa de entrevistar pessoas com entrevistadores, né? Tirando assim o censo que vai na casa das pessoas ainda, tem muitas pesquisas hoje em dia que são online. Mas quando você estava andando na rua, até bem pouco tempo atrás, era muito comum ter pessoas fazendo pesquisa com você e a forma como a pessoa está vestida, por exemplo, o fato do entrevistador ser homem ou mulher também afeta a resposta, né? Então, assim, se você não for com a cara de quem está te entrevistando, você vai falar, eu não vou falar isso para essa pessoa, eu não confio nessa pessoa, né? Então, assim, se a pessoa começar a perguntar coisas muito íntimas suas, você pode não querer responder, você pode ficar constrangido. Então, características do entrevistador afetam as respostas, tá? A forma como a pergunta é escrita, a ordem das perguntas também afeta, tá? Tudo isso é chamado viés de resposta, tá? Como é que você faz para estimar esse efeito, para ver se ele existe? Você pode fazer, por exemplo, dois questionários. Faz um questionário com as perguntas numa ordem, um questionário com as perguntas em outra ordem, ou com a pergunta sendo feita de uma forma diferente. E aplica em metade das pessoas para você ver o que acontece. Se você observar respostas muito diferentes, é porque tem um viés nessa pergunta, tá? E existe um outro viés que esse aqui é terrível esse viés, e acontece em todo lugar, até no censo, tá? Não deveria acontecer, mas acontece, que é o viés de não resposta, tá? Quando uma pessoa não responde uma pergunta, gera um problema imenso para o pesquisador. Qual é o grande problema? Você nunca vai saber se essa pessoa não respondeu porque ela não queria responder por um motivo que não tem assim nada a ver com a pesquisa, ou se ela não respondeu a pergunta justamente porque ela não queria dar essa informação específica para você, e essa informação vai gerar um vício enorme na sua pesquisa. Um exemplo, né? Vamos imaginar que agora eu fizesse uma enquete com vocês aqui, e vocês vão ter que me dizer qual é a renda familiar de vocês, tá? Poderia colocar aí agora no chat. Todo mundo vai colocar aí qual é a renda média mensal do seu domicílio, onde você mora. Imagina que nessa sala agora tem uma pessoa aqui que é muito rica.
muito rica mesmo, ganha muito dinheiro. Essa pessoa pode chegar e falar: eu não vou aqui me expor perante meus colegas, né? Isso, pois é. Muito bem, Natália. Acontece muito, né? A recusa é um problema sério, né? Então, assim, aí você chega e fala: não vou responder porque eu não quero que meus colegas saibam que eu ganho mais. Então, você pode falar: não quero responder. Aí eu vou ter que pensar: será que ela não respondeu? Essa pessoa não respondeu porque ela é tímida, porque ela não gosta de participar, está de mau humor, ou ela não respondeu justamente porque o valor que ela ia responder é algo que ela não gostaria de informar e isso caracteriza um certo padrão, né? Ou porque ganha muito ou porque ganha muito pouco, certo? Quando acontece isso, a gente acaba tendo na estatística duas maneiras de lidar, tá? Uma maneira de lidar é você falar assim: não, eu acho que essa pessoa não respondeu, mas foi um acaso. Não foi porque. Ah, muito bem, Nina. Sim, isso acontece. Tem várias formas. Então, Nina, você deve saber, você deve ter estudado alguma coisa sobre imputação de dados, você deve ter ouvido essa palavra, né? Quando você tem lá os missing data, né? Os dados faltantes. Quando você tem dados faltantes, você tem duas opções. Ou você ignora essa perda e assume que essa perda não tem associação com o que você está medindo, tá? E se isso for verdade, isso não vai enviesar as suas conclusões, tá? O problema é saber se isso é verdade, né? Mas ok, mas se for verdade, não vai enviesar. A outra opção é você fazer imputação. O que é imputação? Você tentar descobrir o que a pessoa responderia, certo? E como que você faz isso? De acordo com as outras perguntas que a pessoa respondeu. Então, por exemplo, se eu estivesse estudando renda de vocês e alguém aqui na sala não quisesse me dizer quanto ganha, tá? Mas tivesse respondido, por exemplo, um cadastro na ENSE aqui que dá o seu endereço, tá? Aí eu vou lá, curioso, metido, vou lá, procuro o seu endereço e descubro que você mora no Leblon, tá? Na quadra da praia ou de frente para o mar, tá? No Leblon. E eu vejo o seu endereço, eu olho lá no Google Street View e vejo que você mora num prédio super, né? Luxuoso, caríssimo, e vejo que você deve ter muito dinheiro. O que acontece? Eu tento fazer uma previsão, eu tento descobrir o valor que você responderia e não respondeu. Tem um erro em fazer isso? Tem um erro. Posso errar feio? Pode errar feio. Mas quanto mais variáveis auxiliares você tem, maior a chance de você acertar. Isso se chama imputação, ok? Então, assim, isso acontece em tudo que é pesquisa. Espera aí, deixa eu ver aqui uma coisa. O que foi dito pelo Thiago foi muito rápido. Utilizou hot deck para imputação. Eu não sei, eu não sou especialista em imputação, tá? O que eu geralmente vi assim é baseado em regressão, né? Ou em algum tipo de modelo. Geralmente tem aquelas coisas, soluções mais simples, assim, que pegam a média, pega, às vezes, uma relação do vizinho mais próximo, de acordo com se tem informação geográfica. Mas geralmente é um tipo de regressão. Eu não sei o que seria esse método exatamente que você está usando, tá? Tem pessoas aqui na ENS que têm conhecimento mais avançado em imputação. O próprio Pedrão, é uma pessoa que poderia ajudar mais. Não é algo assim que eu domine tanto, geralmente o que eu vejo mais é regressão. Esse hot deck seria alguma coisa nessa linha de regressão? Vizinho mais próximo. Então, vizinho mais próximo é uma coisa que se usa bastante, né? Mas no fundo, não deixa de ser um tipo de regressão, só que tem métodos que são automatizados, né? Às vezes você tem alguns softwares, tem algumas rotinas, pacotes que já automatizam isso, né? E esse vizinho mais próximo pode ser por uma série de critérios. Pode ser vizinho mais próximo geográfico e pode ser vizinho mais próximo em termos de variáveis mesmo, né? Você pega a observação ou indivíduo que tem um padrão de resposta mais parecido com o daquele cara e tenta responder parecido com ele, né? Então, essa é uma forma conhecida também de se usar. Não sei te dizer que se é o método mais eficiente, tá? Mas é algo que é bem aceitável, ok? Bom, mas então assim,
essas questões aqui são muito comuns, tá? A sua amostra não representar a população, a forma como você perguntou não foi boa e a pessoa não respondeu. Isso gera vícios terríveis e você pode estragar uma pesquisa por causa disso, tá? Deixa eu continuar. Aí teve a parte que eu já tinha comentado com vocês na aula passada. Eu vou pular para a parte que a gente tinha parado, né? Eu parei nesse slide aqui e vou continuar daqui agora até o final, os últimos slides, tá? São pouquinhos, depois a gente vai para o segundo conjunto de slides. Então, assim, depois de saber que existem esses vieses, né? E também de saber que as pessoas usam a estatística para o bem e para o mal, né? O que é importante você aprender e criar uma, vamos dizer assim, é tipo uns alertas mentais quando você vai ler qualquer coisa que envolva estatística ou que envolva um estudo que tem estatística no meio, tá? O que você tem que sempre se preocupar, né? Quem gerou essa estatística? É importante você saber quem gerou essa estatística. Por que, que essa notícia foi publicada? Tá? Qual o intuito? Porque às vezes, se você já sabe o intuito, você já vai saber mais ou menos o que, que a pessoa quer que você veja. Né? E você tem que se questionar: será que realmente o que ele quer que eu veja é o que está ali, é o que eu deveria ver? Tá? Mas ajuda muito você saber isso, que existe esse viés. Tá? Como foi criada? Qual a metodologia? Quando você escuta que foi feita uma pesquisa, vocês já pararam para ler a metodologia? A gente vai comentar isso aqui também, tá? Eu vou falar especialmente de pesquisas eleitorais aqui com vocês, tá? Então, assim, toda estatística é criada por alguém e por alguma razão. Os dados estão lá, os dados estão coletados. Quando alguém vai e apresenta um número, um resumo, uma estatística amostral, essa pessoa está querendo é, passar alguma informação. Qual o intuito dela? E não é só para você sair desconfiando de todo mundo, não, mas é só para você saber que isso afeta. Porque às vezes você pode mostrar parte das estatísticas e não outras que seriam mais relevantes e fazer as pessoas acreditarem em algo que não é bem a conclusão que deveria ser alcançada. Mas por que isso acontece? Porque você não apresentou tudo, você apresentou só alguns números. E as pessoas que não têm conhecimento de estatística tendem, às vezes, a ter visões muito superficiais das coisas e acabam indo, né, e chegam nas mesmas conclusões que o cara quer que você chegue, né, a pessoa que produziu a estatística. E a metodologia é muito importante. Tá? Em alguns casos, inclusive, você vai ver que tem estudos que não são nem estudos. São estudos que, do ponto de vista científico, não tem muito valor assim. E as pessoas saem concluindo como se fosse realmente uma super pesquisa, né, com embasamento científico. Ok? Mas é só assim, para alertar vocês, qualquer número que vocês olharem, façam isso. Façam esse checklist aí de quem gerou, né? Para quem que foi feito, qual o objetivo, algo desse tipo. Tá? Também quem financiou, né? Quem é que financiou a pesquisa? Tá? Quem é o dono, quem encomendou a pesquisa? Tá? Como foi feito o contato, se for envolvendo pessoas, né? Como que foi feito o contato com as pessoas? Tá? Como que foram selecionadas as pessoas para essa pesquisa? Quais foram as perguntas que foram feitas? Porque às vezes as pessoas perguntam uma coisa e concluem outra, certo? Então, por exemplo, como é que eu meço a tua felicidade? Pode ter uma pesquisa que mede a tua felicidade simplesmente contando quantas vezes você sorriu. Tem gente que pode dizer quantas festas você fez num ano, né? Ou então quantas vezes você chorou. Sei lá, eu posso medir felicidade de diversas formas. E você vai ver muitos estudos que associam felicidade com um monte de coisa. Mas o que é ser feliz? Tá? Essas coisas todas afetam. Como que foi perguntado? O ambiente em que foi perguntado também afeta, tá? A magnitude das diferenças. Vou falar disso aqui também, tá? Às vezes você encontra diferenças em grupos que não são assim com uma magnitude elevada. É algo que é ínfimo, uma diferença mínima, mas é diferente, e as pessoas tiram altas conclusões. Então, por exemplo, eu posso dizer assim: esse medicamento aqui, ele é eficaz. Esse medicamento é eficaz contra uma certa doença. Aí você vai ver e você descobre que
essa eficácia dele melhor, na verdade, é numa escala ínfima, uma escala que, em termos práticos, não afeta praticamente nada. A chance de você se curar sozinho continua sendo muito maior, tá? Esse tipo de coisa acontece muito. Eu até vou dar um exemplo aqui. Outra coisa, né, com relação à parte da coleta, né? Se você vai ver a forma como foi coletada essa amostra, você pode pensar, será que essa amostra foi feita de forma aleatória? Qual foi o tamanho da amostra? Tá? E uma coisa muito importante, quanto menos informações disponíveis, menos confiável vai ser a pesquisa. Tá? Então guardem isso na mente. E aí aqui está o exemplinho, que eu acho que é o último slide, que eu queria comentar com você. Olha esse primeiro que está aqui. Ó. A Continental Airlines, tá, em anúncio de página inteira, anunciava que tinha os melhores serviços em relação à bagagem extraviada. Tá? Em relação à bagagem extraviada, ela afirmava que uma área, desculpa, tá errado isso aqui, que era uma aérea, tá? Deixa eu ver se é uma aérea. Não, é uma área mesmo, né? É uma área da empresa aérea, né? Tá certo. Então, afirmava que era uma área onde melhoraram 100% nos últimos 6 meses. Ok? Então, vamos guardar o que tem de relevante nessa frase. Uma companhia aérea que falou que tinha melhorado o serviço e em relação à bagagem extraviada, eles melhoraram 100%. Isso significa que nessa companhia não se extravia mais nenhuma bagagem, sim ou não? Não, né? Não. Isso não significa, tá? Agora, vamos lá. Só com a informação que está aí, você consegue me dizer exatamente? Muito bem, Felipe. Essa é a grande questão que eu vou perguntar aqui agora. Com base nessa notícia, você pode concluir que essa empresa ela é muito boa em relação à bagagem extraviada, do tipo os serviços relacionados à bagagem extraviada. Você pode dizer que ela é muito boa com base no que está aí? Não, não pode. Muito bem, tá? Não pode. Por quê? Eu só sei que melhorou. Exatamente. Muito boa essa da Rede TV aí. Tá? Muito bom. Exatamente. Se você está lá embaixo e cresce, né? Se você falar que cresceu mais do que todas as outras no último ano, né? Isso não quer dizer nada. Exatamente. Muito bom. Tá? Mas o problema é que o senso comum das pessoas não está preparado para esse tipo de raciocínio. Tá? Em geral, quando você escuta essa notícia, as pessoas tendem a achar que está tudo bem. Que na verdade, você está provando que o serviço é bom. Tá? E isso também acontece até, infelizmente, né, em casos assim que envolve medicamentos, por exemplo. Você pode tomar um medicamento, tá, que reduz pela metade o risco de você adoecer por uma certa. Vamos imaginar que que você toma um certo remédio para não ter uma certa doença, ok? E a propaganda do remédio fala que se você tomar esse medicamento, a chance de você ter essa doença é reduzida em 10 vezes, certo? Aí você vai dizer, poxa, esse remédio é fantástico, tá? Mas se for uma doença que a chance dela acontecer com você for muito pequena, for zero, se a probabilidade fosse 0,000000001, tá? De você ficar doente. E esse medicamento faz ela reduzir para 0,00001 zero a mais. Ok? É uma redução significativa? É. Mas vale a pena tomar esse remédio? Não. Por quê? Porque se ele tiver qualquer efeito colateral, talvez já não vale a pena, porque olhando o risco não compensa, mesmo ele reduzindo 10 vezes. Tá? Quando você foi ver, por exemplo, agora os estudos da vacina, é diferente, né? O estudo da vacina, quando estava aquela discussão da Coronavac, se reduzia 50%, 70%, né? Ainda assim, teve gente dizendo, poxa, mas é pouca gente, o risco é pequeno, mas não é bem assim, o risco não é tão pequeno. A gente não está falando de coisa de 0,0000001. A gente está falando de coisas, né?
casos graves que acontecia, sei lá, com 2%, letalidade de às vezes 5%, não se sabe. Nesses casos, você tomar uma vacina que reduz a chance de você vir a óbito ou de ter um caso grave em 50% é uma diferença bem significativa, principalmente envolvendo um número grande de pessoas, tendo milhares de casos todos os dias. Não é uma doença rara, né? Quando você tem uma doença que não é rara, qualquer redução é significativa. Agora, se fosse uma doença extremamente rara, já não vale muito a pena, porque se fosse assim, nós tomaríamos todas as vacinas que existem no mundo, né? E tem febre amarela. Alguém toma vacina contra a febre amarela morando, sei lá, no centro de Nova York? Não, não vai tomar. A vacina da febre amarela tem os seus riscos também, né? Apesar que a do Covid não tem, né? Até agora não teve nada, mas eu não acredito que tenha. Mas a da febre amarela é conhecida, é uma vacina que, dependendo das pessoas, quem tem alergia a ovo, por exemplo, pode ter problema. Então você não vai ver um governante mandar vacinar contra a febre amarela toda a população de Nova York, né? Por causa de um risco pequeno, porque o que vai acontecer é que vai ter mais efeito colateral do que realmente uma proteção contra a febre amarela que já tinha por morar em Nova York, tá? Então, assim, infelizmente isso é usado para o bem e para o mal, tá? Essa questão de a magnitude do efeito, né? Quando a magnitude do efeito não é muito alta, as pessoas, vai ter gente que vai dizer para não usar, né? Vai ter os negacionistas, vai ter gente dizendo para usar, que são as pessoas que só olham o número, tá? Então, assim, mas só para deixar claro aqui, tá, em relação à Coronavac, aquilo ali é totalmente significativo e na comunidade estatística, 100% das pessoas que olharam aquilo dizem, chegam à mesma conclusão, que aquilo ali é uma coisa extremamente significativa e que não tem nenhum motivo para alguém achar que aquele resultado é ruim, certo? Pelo menos eu posso garantir isso de todos os lugares que eu acompanhei da comunidade estatística. Não teve ninguém criticando em relação a isso, tá? Mas tem outros casos que tem sentido você comentar, como esse aí, né? Esse que está aqui no slide, tá bom? Só para deixar claro. Outra aqui, né? A questão, essa primeira, então, esse item 1 está falando de magnitude. Magnitude dos efeitos, certo? Que não está dito no problema, ok? O item 2, né? O presidente deve ter o poder de vetar decisões do Congresso, tá? Essa daqui é uma forma de fazer uma pergunta. E a letra B é: o presidente deve ter ou não o poder de vetar decisões do Congresso, tá? Olhem a diferença nas respostas, né? Quando você fez a pergunta do tipo A, 97% de respostas positivas. Quando você perguntou do item B, da forma do item B, 57% de sim. Qual das duas que vocês acham a melhor formulação? A ou a B? B, né? Você pode ver que na B você faz a pessoa pensar, ter que escolher uma das duas respostas, enquanto que no item A você só está perguntando se a pessoa concorda com você ou não. E às vezes é muito difícil as pessoas discordarem de algo. É muito mais fácil você concordar do que você discordar, tá? Deixar levar, né? Do que você ter que ter uma opinião contrária. Porque se você discorda, muitas vezes a pessoa pergunta por quê, né? Então, o item B aqui claramente é mais apropriado do que o item A. E vejam a diferença nas respostas. Agora, uma outra pergunta interessante do ponto de vista de estatística, né? Imagina que você fez uma pesquisa com uma amostra pequena. Será que amostras pequenas, pesquisas que usam amostras pequenas, podem ser boas para fazer inferências sobre uma população? Se você responder sim ou não, que seja, tenta pensar num argumento, tá? Por que que você acha que sim e por que que você acha que não? Alguém quer chutar uma resposta? É uma amostragem. Imagina que a população é grande, a população é gigantesca. Pra gente, que não é esse o ponto. A população é gigantesca, você vai fazer a amostragem, não tem como acessar a população inteira, mas por algum motivo você pegou uma amostra pequena. Será que a amostra pequena pode ser boa? Pode ter algum viés. Vamos imaginar que você pegou uma pesquisa
E não teve não resposta, a pergunta foi boa, a amostra é aleatória, tá? É uma amostra que tentou minimizar. Será mesmo, Miguel, que isso acontece? Depende do desenho da amostra. Tá, então eu vou agora falar para vocês, desde que a magia esteja clara. Tá, vocês estão indo para um outro lado, tá? Vocês estão comentando coisas boas, coisas interessantes, mas que nesse problema aqui, vamos imaginar que todas essas questões estão bem resolvidas. Foi feita pelo melhor estatístico do mundo, com uma pessoa que entende do problema, chamaram uma comissão de especialistas para criar essa amostra. A pergunta é simplesmente se, mesmo com uma amostra pequena, vai dar para fazer uma inferência boa. Isso é possível? Sim ou não e por quê? Independentemente, vai ter a divulgação perfeita, os gráficos vão ser perfeitos, não tem tendência, essa pesquisa não tem nenhum fim lucrativo, tirem todas as maldades do mundo. Eu só quero perguntar se a amostra pequena pode ser boa. Uma amostra balanceada. A amostra é balanceada, a amostra vai ser feita de forma aleatória. Margem de erro grande vai acabar. Então, tem a ver com isso aí, né? Tem a ver com isso aí. Quem é estatístico, às vezes ajuda um pouco mais, pode ser que tenha mais informação para responder. Mas eu vou dar um exemplo para vocês do mundo real. É uma coisa bem simples, assim, de procedimento de amostragem que vocês podem fazer, tá? Por exemplo, imagina que você quer saber, tá? Quanto que tá, quanto que tá uma geladeira? Você quer saber quanto é que tá uma geladeira? Você quer comprar uma geladeira? Você ainda não escolheu o modelo direito, não escolheu ainda, não tem certeza de onde você vai comprar, certo? E você vai fazer uma pesquisa. Quantos lugares você ia pesquisar, no mínimo, antes de tomar uma decisão? Três. Se você olhasse em três lugares e os preços dessem completamente diferentes, um lá em cima, outro lá embaixo, um no meio, você ia parar por aí ou você ainda não ia fazer o quarto, não? Não ia olhar o quarto site antes de comprar? Alguém olharia mais? Mais alguém, pessoal? Ah, tá, eu não tinha visto um aqui. Alguém respondeu cinco. Tá, tá bom. Agora uma pergunta. Vocês viram esse tamanho aí. Então, para vocês, para fazer uma compra de uma geladeira, olhar 3 a 5 lugares, tá bom para vocês? É uma amostra boa? Sim ou não? Sim, tá bom. Agora vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que você está fazendo uma obra na sua casa e você precisa comprar parafusos de, de 5 centímetros, certo? Parafusos de 5 centímetros. E aí alguém chega para você e fala assim: ah, tem aqui um saquinho que eu vendo que vem sem parafusos aqui dentro. Mas é um saquinho que você olha para ele assim, não tem nada especificando, tem nada que especifique o tamanho do parafuso. É um saquinho simplesmente de parafuso. E aí você pega e quer saber o tamanho desse parafuso. Você olha para eles, eles aparentemente são todos do mesmo tipo, da mesma marca, assim, parece ter muita diferença. Quantos parafusos você iria medir para poder comprar esse saquinho de parafuso aí? É industrializado, tá? Mas é um saquinho, aí o dono lá deixa você abrir para você testar quantos parafusos você quiser. Você precisa de um de 5 centímetros, você vai medir. Quantos parafusos você ia medir nesse saquinho aí? Um? Por que só um? Por que não cinco? Você ia medir 10, é isso mesmo? Você mede um, aí deu 5 centímetros. Aí você mede o segundo, deu 5 centímetros.
Você mede o terceiro, deu 5 centímetros. Você vai fazer até o décimo? O saco aparenta ser homogêneo. Muito, muito bom, é por aí, Thiago Neri, a ideia. Tá? Vocês concordam comigo que ao saber que o saquinho vende os parafusos iguais, ou parecidos do mesmo tipo, não tem por que você pesquisar mais de um? Todo mundo entendeu isso que eu estou falando? Então, qual é a grande questão? A grande questão é a variabilidade natural existente. Se a sua população é homogênea, você não precisa de amostra grande. Se a sua população é heterogênea, você precisa de amostra grande. Esse é um outro conceito estatístico importante. Certo? Guardaram Professor, isso? Oi, diga. opa, quem está falando é o Vitor. Diga, Vitor. Ontem eu estava lendo um documento, até mesmo da forma de se realizar um censo, né? E aí, quando eles realizam a parte amostral, para municípios pequenos, para distritos pequenos, eles utilizam uma amostra bem maior quando em comparação com uma capital, né? Seria mais ou menos nesse sentido, da homogeneidade, da heterogeneidade da população? Tem a ver com isso também, tá? E assim, na verdade, né, o que acontece é o seguinte, a gente vai aprender mais para frente, tá? Se você coletar uma amostra de tamanho 2000, certo? Para muitas coisas, você consegue estudar populações que vão de tamanho 10.000 até tamanho infinito. Por exemplo, para você saber a opinião das pessoas no planeta Terra, tá? Sobre, você acredita no que a Terra está esquentando? Se você pudesse fazer uma amostra aleatória, sabe quantas pessoas você precisaria entrevistar mais ou menos no mundo para conseguir uma margem de erro usual aí que as pessoas costumam falar? Considerando criança, idoso, todo mundo. O mundo tem quantos bilhões de pessoas? 7, não sei quanto que já está. Com 7 bilhões de pessoas. Sabe qual é o tamanho da amostra que você ia precisar para conseguir estimar razoavelmente bem a proporção de pessoas que acham que o planeta está aquecendo? Se você fizesse uma amostra aleatória, tá? Sorteio com papelzinho. Mas se você pudesse fazer, sabe quantas pessoas? Chutem aí um número. 70 milhões. O Thiago Neri, que eu sei que como ele já fez 2 disciplinas de amostragem, ele não pode responder. Mas não sei se tem algum outro estatístico que tenha feito disciplina de amostragem. Mas nem responde então, Thiago, nem responde. Mas é por aí, Eilson, tá? 2.000 e pouca, tá? 2.000 e poucas. 2.500, tá de boa, tá? Quantos eleitores tem no Brasil? 100 milhões, né? 110 milhões mais ou menos. Qual o tamanho da amostra que precisa? Por aí também, 2.000, 2.500. Agora, se você pegar um município que tem, vamos dizer assim, sei lá, menos habitantes, né? Tem tipo 5.000 habitantes. Se você pegar um percentual pequeno, né? Por exemplo, o que, que são 2.000 pessoas em São Paulo? Qual é o percentual da população que dá isso aí? 2.000 pessoas é um percentual muito pequeno da população, concordam? Percentual ínfimo. Se você mantiver esse percentual em municípios pequenos, você vai fazer uma pesquisa terrível. Porque isso só funciona a partir de um certo ponto. Quando o tamanho da amostra necessário, ele vai crescendo de acordo com o tamanho da população até um certo ponto. Chega um ponto que a população pode crescer o quanto for, que não precisa mais de amostra grande. Por isso que, proporcionalmente, municípios grandes têm amostras menores do que municípios pequenos. Agora, deixa eu ver que teve muito comentário que eu pulei. Deixa eu olhar aqui, peraí. Só um pouquinho. Deixa eu descer aqui para eu achar. A Beatriz me perguntou algumas coisas aqui. Ah, tá. Foi perguntado também, por exemplo, a questão: como é que você sabe se uma população é homogênea ou não, né? Geralmente estudos anteriores ou informações anteriores, tá? Se você não sabe nada, é muito difícil você saber, tá? Agora alguém botou aqui.
E quando eu não conheço o tamanho da população, como eu sei que a amostra é de um tamanho razoável? Quando você não conhece o tamanho da população, você pode tratá-la como sendo infinita. E existe uma fórmula estatística para amostras de tamanho infinito. Tá? Que vai dar essa mesma coisa aí, 2000 e pouco. Tá? Ok? Então fica tranquila, poema. Tá bom? Respondi tudo? Então tá, se eu pulei alguém, eu não respondi alguma coisa, me digam, tá bom? Mas esse item 3 está aqui para lembrar vocês que muita variabilidade na população acaba me exigindo uma amostra maior do que quando eu tenho pouca variabilidade na população, certo? É basicamente isso. Peraí, deixa eu ver que foi perguntado mais alguma coisa, não deu tempo de eu ler que sumiu. Mas essas amostragens não podem levar ao erro? Pode. Todo o processo de amostragem pode levar a erro. O erro sempre faz parte, certo? Só que se você tem uma população que é homogênea, a chance de você errar feio é praticamente zero. Ela tende a zero. Ok? A grande questão é a margem de erro. Você vai ter sempre uma confiança que vai estar associada com a sua margem de erro. Ok? Você consegue calcular essa margem de erro. Tá bom? Bom, então assim, lembrando aqui, né? O que são essas três questões aqui? A primeira está falando de magnitude desconhecida. A segunda, tá, como determinar esse tamanho? Miguel, vamos falar disso aqui, tá? Mas não hoje. A segunda, ordem das perguntas afetam a forma de resposta. Viés de resposta aqui, tá? E a terceira está falando de variabilidade. Quanto maior variabilidade, maior incerteza. Quanto menor variabilidade, menor incerteza. Se você tem variabilidade Exato. pequena, amostras podem ser pequenas. Oi, diga. É porque veio uma pergunta aqui, que é a eleição que teve nos Estados Unidos, né, quando foi o Trump e a Hillary, reclamaram, falaram muito das pesquisas, que estavam completamente erradas. E Ah, pelo que eu vi, a questão de tamanho da amostra não tinha nada assim de errado nas pesquisas. Você acha que foi mais pela forma como a amostra como foi coletada, se foi uma que não assim, foi aleatório? Deixa eu comentar. Estados Unidos é bem mais complicado do que o Brasil nesse ponto. Primeiro, porque lá você não é obrigado a votar, né? Então, assim, quando uma pesquisa divulga que tantos por cento das pessoas vão votar no Trump, por exemplo, não quer dizer que essas pessoas efetivamente vão votar lá na eleição, né? Então, assim, tem várias questões em pesquisa eleitoral. Primeiro, as pessoas mudam de opinião, as pessoas não respondem, as amostras em geral não são aleatórias, e além disso, você pode ter um candidato que tem a maior parte da população a favor, e ainda assim, tá? Ainda assim, essas pessoas não irem votar. Então você precisa saber assim, qual é a chance de você votar, né, no dia. Outra coisa também, uma outra variável que é interessante é o quão certo você já está em quem você vai votar, tá? Tem essa questão também, né? Hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil, se você for perguntar, tem muita gente que não vai dizer. Você consegue encontrar eleitores do Collor hoje em dia? Você não encontra. Assim, muita gente já não vive mais, né? Mas eleitores do Collor desapareceram, né? Não existem. Provavelmente isso aconteça também em breve com outras pessoas. Mas isso tudo afeta, tá? Então é muito complicado. Agora, eu não acho que o problema é o tamanho da amostra. Porque o tamanho da amostra, as pessoas usam essas 2000 e poucas aí que do ponto de vista estatístico está valendo. O ponto são os outros erros associados, tá? Então, a eleição americana, a brasileira já é complicada. Qualquer eleição é complicada. Quanto mais lá, né, que é um pouco diferente daqui. Então, a outra coisa também, né, que afeta muito. Não basta saber a proporção de pessoas. Você precisa saber se vai vencer ou não naquele estado, né? Então, assim, uma pesquisa pode ser que dê 50 a 49.
para um candidato. Mas se inverter isso e for 49 a 50, está dentro da margem de erro, só que isso afeta totalmente o resultado da pesquisa, porque quem vence o Estado ganha os delegados. Então, nos Estados Unidos é extremamente complexo. Alguém comentou isso aqui, né? Acho que foi o Miguel que comentou comigo aqui. Voto da vergonha, exatamente isso. Aí mais pessoas comentaram, né? O Wilson comentou também dessa coisa de ser indireta. Enfim, essas coisas afetam bastante. Lá nos Estados Unidos não dá para a gente se meter sem ser especialista lá, mas aqui no Brasil já é difícil também, tá? Mas é importante, esse slide aqui é muito rico, tá? Tem muita coisa para discutir aqui, tá bom? Eu vou tirar ele agora aqui. A gente está na metade da aula. Eu vou fechar ele aqui e vou para o segundo slide. Exibir modo tela cheia. Tá? Esse segundo aqui é o que a gente vai falar hoje na aula que vem. Tá bom? A gente vai falar de pesquisas por amostragem. Tá? Então, a gente vai falar de vários aspectos envolvendo a amostragem aqui nesses slides, inclusive de margem de erro também. Mas eu acho que para a margem de erro a gente vai chegar só na semana que vem. Tem muita coisa para falar disso, tá? Mas aqui não dá, a gente faz uma introdução. Eu respondo tudo que vocês quiserem, mas tem algumas contas assim que não dá para a gente fazer aqui. É só importante vocês saberem que existe, tá bom? Então, assim, lembrando, né? Regras para conduzir uma pesquisa amostral adequada, tá? Então, obtenha uma amostra adequada que represente a população de interesse, porque se ela representar, tá, você vai conseguir generalizar as estimativas que vão vir da amostra, das estatísticas da amostra, para a população, tá? Como que você também faz isso? Como é que você chega nessa amostra que representa? Você tem que ter uma certa imparcialidade, tá? Na seleção dessas unidades. Quem vai entrar na sua amostra? Se você tiver uma certa imparcialidade, você vai evitar que tenha grupos que são ou super representados ou subrepresentados, tá? Essa imparcialidade é que é difícil de se conseguir. Como que você faz isso? Geralmente com amostras aleatórias, utilizando procedimentos de aleatorização, tá? Outra coisa, né? Menor erro amostral possível. O que significa menor erro amostral possível? Dado o custo, o tempo e restrições operacionais. Então, sempre que alguém falar para você assim, vamos pegar uma amostra e perguntar para você qual o tamanho, você pode falar para a pessoa, olha só, para você pegar essa amostra é caro? É demorado? Você consegue processar? Tá? Se a pessoa falar para você, olha, é de graça, eu tenho supercomputadores, a amostra pode ser o tamanho que você quiser, é rápido e não me custa nada. Então eu vou dizer, então pega tudo, faz um censo, tá? Mas ele vai dizer, não, mas censo não dá, por causa disso, isso, isso. Eu falo, tá bom, então pega o maior valor que você puder. Se você fizer isso, você vai estar reduzindo o erro amostral o máximo possível, ok? Quando você faz isso. Então, a primeira coisa é amostras, quanto maior, melhor. Tem um monte de resultados de probabilidade que provam que se você pegar amostras que tendem a mais infinito, ou seja, que são grandes o bastante, as suas estimativas amostrais sempre vão convergir para o verdadeiro valor dos parâmetros populacionais. Isso para principais coisas que se tem no mundo, principalmente médias, né? Quero saber a média de renda das pessoas. Quero saber a opinião, a proporção de pessoas a favor de alguma coisa. Quero saber a média de altura de uma pessoa. Essas coisas, quanto maior o tamanho da amostra, mais próximo vai ser a sua estimativa do verdadeiro valor populacional, do parâmetro. Tá? A única restrição é que essas amostras têm que ser aleatórias. Se elas não forem aleatórias, você não consegue garantir isso com probabilidade. Tá? Mas são coisas que vêm da estatística e da probabilidade que mandam você pegar a amostra sempre o maior possível, tá? De tamanho máximo que você conseguir. Então, assim, o censo, né, a gente já sabe, agora só definindo aqui oficialmente, né, ele é dado pela coleta de informações para toda a população. Tá? Então, ele mede toda a população de interesse e com ele você obtém parâmetros. Então, lembrem disso, tá? Guardem essa informação na cabeça agora, importante. Estatísticas, tá?
você vai ter utilizando amostras, tá? Quando alguém falar estimativas, está falando de amostras. Quando alguém falar para você um número que veio da população, tá? Ele é um parâmetro. Não tem margem de erro para ele. Tá legal? É um número que é fixo e acabou. É aquele número lá. Não se discute. Certo? Então, se o IBGE contou a população naquele dia e falou que tinha 200 milhões de brasileiros naquele dia, é o número que vai ser usado por todo mundo e esse número ninguém vai dizer que tem margem de erro. Alguém vai me dizer aqui, não, mas mesmo o censo tem seus problemas. Ok, o censo tem seus problemas, mas erro amostral ele não vai ter, ele vai ter outras questões, tá? Mas a rigor, assim, a princípio, a gente parte de que tudo que vem do censo é parâmetro, tá bom? Só que o censo é caro, né? Eu não sei se vocês estão lendo as notícias aí que estão saindo, né? Deixa eu só ler um comentário que colocaram aqui. Tá, a Lidiane me fez uma pergunta aí sobre cotas, eu vou chegar nisso, tá? Vamos falar disso, tá bom? Eu prometo que eu falo disso. Mas vamos lá. O censo do IBGE, né, ele foi orçado inicialmente em 2018, tá? Ele foi orçado em 3,4, se não me engano, bilhões para fazer o censo. É caro mesmo, tá? Depois, em 2019, né, foi aceito uma redução para alguma coisa perto de 2 bilhões, que já estava dando problema, porque teve que reduzir muita coisa e muita gente não sabendo se ia dar, se não ia dar, mas agora esse ano, com o corte aí do orçamento em 90%, aí acabou mesmo, não tem mais como fazer, né? A gente até entende que é complicado fazer um censo no meio de uma pandemia. A chance de você ter um censo que não representasse bem o país ia ser razoável, porque muitas pessoas não iam querer receber recenseador em casa, você ia ter dificuldade, ia ter o risco das pessoas se expondo na rua também, enfim, tem um monte de coisas, mas esse valor que está aí realmente não tem como, né? E é muito triste, porque cada ano que a gente fica sem censo, são milhares de estudos que embasam muitas coisas, né, para o país, tanto de pesquisa, né, quanto de políticas públicas também, que são baseadas nos dados do censo, e a gente só tem de 2010 e algumas estimativas com base em amostras, né, para algumas variáveis, mas muita coisa não se sabe. Então, é algo que a gente lamenta bastante. Mas sabemos que censo é caro e complexo. Tá? E quando você vai fazer matérias de estatística, em geral, o censo só serve para fazer estatística descritiva, tá? Porque o interessante mesmo da parte que entra margem de erro, que entra intervalos de confiança, testes de pó, tudo isso, né, só tem quando você trabalha com amostras. Então, deixa eu voltar para cá. Então, vamos partir do pressuposto que não dá para fazer um censo. Okay? Por mais que dentro do IBGE vocês coletem, vocês vão ter uma grande chance de pegar dados do censo para trabalhar, vamos assumir que você está numa situação em que você não pode fazer um censo. Tá? É importante você saber também, né? Inclusive tem países no mundo que estão adotando amostragem no lugar de censo. Claro que não são países do tamanho do Brasil, né? É muito diferente você fazer um censo por amostragem, né, numa Noruega e você fazer no Brasil. Primeiro pelo tamanho do país, segundo pelo tamanho da população e terceiro pela homogeneidade do país, né? A gente tem aqui um país extremamente, né, assim, variado, vamos dizer assim, né, em todos os aspectos, tá? E então a amostragem, até se pensa nisso, em trabalhar um dia de censo por amostragem, existe essa ideia, mas é muito difícil hoje você conseguir no Brasil fazer isso, dada toda a heterogeneidade que a gente tem aqui, tá? Mas, de qualquer forma, pesquisas amostrais podem produzir resultados muito bons, tá? E muitas vezes tão precisos quanto um censo. Depende muito das características da população, tá? Pesquisa amostral, em geral, é mais rápida, né, de ser feita, mais barata, precisa se envolver pessoas, precisa menos pessoas, você tem um controle maior, tá? Então tem uma série de vantagens quando você trabalha com amostragem em relação a um censo, tá bom?
e a gente vai assumir então que o censo não dá. Então, assim, amostragem, né, é a técnica de seleção de uma amostra para coleta de informações. Eu já tinha comentado na aula passada para vocês guardarem uma palavrinha-chave relacionada à amostragem. Desculpe. A amostragem a amostra, na verdade, é um subconjunto da população. A população é um conjunto de unidades de interesse e a amostra é um subconjunto, tá? Essa amostra deve ser representativa, né? A pergunta é, como que eu sei se uma amostra é representativa? Sempre difícil, tá? Sempre vai estar sujeito ao erro amostral. O que significa isso? É a diferença entre os resultados de uma amostra e os verdadeiros valores dos parâmetros da população. Então, a estatística diz uma coisa, uma média amostral diz uma coisa e a média populacional pode dizer outra. Isso é baseado no erro amostral, ok? Então, aqui, ó, a diferença entre estatística e parâmetro. Isso sempre vai estar presente, tá? E a parte, né, que é importante lembrar, menor custo, mais rápida, tá? Ah, uma coisa interessante também, né? Aqui tem essa perguntinha, né? Como saber se a sua amostra é representativa? É importante também vocês saberem desde já que se você coletar uma amostra de forma totalmente aleatória, pega papelzinho e sorteia, não é garantido que essa amostra vai ser representativa da população. Você pode dar o azar de pegar uma amostra que não representa, que pegue exatamente os extremos, tá? Por exemplo, o que vocês acham? Se eu fosse coletar uma amostra de pessoas, 2.500 pessoas, para ver a altura delas aqui no Brasil, faço de forma aleatória. Será possível que na minha amostra saísse só pessoas que têm mais de 2 metros? Isso é possível? 2.500 pessoas no Brasil, uma amostra aleatória, com mais de 2 metros de altura. Será que isso é possível? Eu estou perguntando se é possível, eu não estou perguntando se isso vai acontecer ou não. A sua resposta provavelmente não me dá uma resposta. Tá? Pode acontecer? Pode. Qual é a probabilidade disso acontecer? Praticamente zero, tá? Mas não é zero, ok? Não é zero. Alguém perguntou, estatística é sinônimo de estimativa? Tá, eu vou falar várias coisas. É que abriu muita pergunta aqui, eu vou fazer uma pausa para responder as perguntas. Então vamos lá. Vamos botar aqui, comentário do censo, vários comentários do censo, aí começou. Provavelmente não, tá. Só rapidinho, só uma coisinha. Alguém escreveu aqui que não vê algumas perguntas. Tem gente me mandando pergunta no privado, tá? Não precisa Sim, mandar no privado. Oi, diga. está aparecendo a opção todos. Aqui está aparecendo por nome para mim, por exemplo. Aqui também não. A mesma coisa da Lidiane. A partir de hoje, Para que mim começou também. isso. Não está aparecendo para todos, mas tem gente que está conseguindo. Não tem a opção todos, só pessoal. Que estranho. Tem gente que está me mandando, tem gente que está mandando para todos e gente que está mandando privado. Tá, ok. Eu acho que eu não sei a forma como você entrou, não sei. A minha sala é aberta aqui. Talvez tenha alguma diferença de quem está usando o aplicativo e quem está usando a versão web. Pode ser talvez alguma diferença. Ou se está usando o celular, eu não sei, tá? Mas é a primeira vez que eu escuto alguém tá dizendo, mas pelo celular é pelo aplicativo, né? Tá. Eu não sei o que que é, mas se você escolher lá o nome, botar o meu nome, vai só para mim. E para ser para todo mundo, tem que ter uma opção escrito todos. Travou? Vocês estão me ouvindo? Alguém perguntou. Sim. Tá, então tá bom. Então, assim, eu não sei o que que é. Eu vou tentar comentar aqui as coisas que estão aparecendo no privado, tá? Menos que se você vai mandar uma coisa muito privada, você manda por e-mail, então, tá? Porque senão eu vou ler aqui. Tá bom? Mas vamos lá. Tirando essa questão, então saibam que tem gente que não está conseguindo escrever no todos. Eu vou tentar abrir aqui, tá? Mas me perguntaram coisas do censo, realmente é quase impossível. E eu perguntei agora se era possível uma amostra, né? Vir só pessoas com mais de 2 metros.
E aí teve gente me dizendo que é improvável, que é possível, mas é improvável, muitas mensagens no privado, tá bom? Mas é possível. Aí o Vitor fez uma pergunta aqui, que fugiu um pouco, tem a ver com a aula passada, né? Dentro de uma amostra, estatística é sinônimo de estimativa? Vamos lá. Toda estimativa é um valor que vem de um estimador. E todo estimador é uma estatística, certo? Nem toda estatística é um estimador. Para uma estatística ser um estimador, ela tem que estar querendo dizer para você um valor que represente um parâmetro populacional. Se for uma estatística que não representa nada, nenhum parâmetro populacional, tá? Esse número não interessa para ninguém, é uma estatística. Tá? Mas, obviamente, que, em geral, as pessoas só apresentam estatísticas que têm relação com parâmetros populacionais. Tá? Mas eu vou te dar um exemplo de uma estatística que não serve para muita coisa. Que é, por exemplo, eu coletei uma amostra de 50 pessoas e 25 pessoas são a favor de uma certa política pública. Esse 25 não é estimador de nada. Entendeu? 25 pessoas numa amostra de 50 são a favor de uma política pública. O 25 não está estimando nada, é uma estatística. Não é uma estimativa de nada. Mas se eu dividir 25 por 50, vai dar 0,5. Vai dar 50%. Essa proporção amostral é o estimador da proporção populacional de pessoas a favor dessa política pública. Ok? Tudo bem? Então, vou entender que está ok. Tudo bem, gente? Posso continuar? Então, vou continuar. Deixa eu fechar aqui o bate-papo, tá? Então, eu vou sempre ler quando vocês perguntarem, tá? Mas vamos. Algumas pesquisas, se eu não respondi alguma coisa, me lembrem, tá? Podem ligar o microfone também, né? O microfone de todo mundo funciona, né? Vai perguntar, vamos lá. Pesquisas por amostragem, né? Aqui tem alguns exemplos, só de pesquisas do IBGE. Então, tem a PNAD, né? A PNAD contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, tem a pesquisa do comércio, tá? Tem a pesquisa de TIC, que o IBGE tem várias pesquisas, tá? Todas são feitas por amostragem, tá? E servem para muitas coisas, inclusive para políticas públicas, né? Elas são usadas. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Agora deu um silêncio, estava escrevendo tanto que eu fiquei até preocupado. Tá tudo bem aí? Tá todo mundo ligado? Então, tá bom. Pronto. Sim. Então tá, obrigado pelo feedback. Então vamos lá. Imagina aqui um exemplo, né? Vou começar a falar de amostras, né? Então isso aqui seria uma população, né? Cada bonequinho cinza aqui seria uma pessoa da população e os vermelhinhos são os elementos da população que a gente coletou a amostra, tá? Então a gente coleta uma amostra de uma população alvo para fazer inferências, né? Para a gente inferir sobre a população alvo. Esse é o objetivo de uma pesquisa por amostragem, tá? Essa questão de uma amostra ser representativa ou não tem muito a ver com o fato de variabilidade da amostra. As pessoas gostariam que as amostras tivessem o mesmo padrão de variabilidade que existe na população. Tá? Se você tem uma população que varia muito, ou que varia de acordo com o sexo, por exemplo, com a idade, você gostaria de ter uma amostra que variasse de acordo com o sexo, que variasse de acordo com a idade. Se você conseguisse uma amostra que fosse assim, você teria uma amostra representativa. Apesar de ser um conceito bem subjetivo isso. Tá? Quanto maior a heterogeneidade da sua população, você esperaria que a sua amostra fosse bem heterogênea. Se você pegar uma amostra que não varia nada e a sua população for heterogênea, a sua amostra foi péssima. Certo? Esse exemplo que eu dei agora. Você quer estudar a altura dos brasileiros, pega uma amostra e só vem pessoas com mais de 2 metros. A variabilidade da altura das pessoas da amostra vai ser bem pequena. E dificilmente essa sua amostra vai ser boa para estimar um parâmetro populacional de altura, relacionado à altura. Tá? Então, assim, aleatorizar auxilia muito nisso.
Quando você faz uma amostra aleatória, a probabilidade de sair uma amostra rara dessas aí, desse tipo, tá? Ela fica muito baixa. Mas existe uma coisa muito importante que vocês têm que saber de probabilidade, que é o seguinte: quando você faz uma amostra aleatória, a chance de sair qualquer amostra é a mesma. Ok? Isso pode confundir um pouquinho o cérebro, porque alguém vai dizer para mim, mas você acabou de dizer que é improvável sair aquela amostra de só pessoas altas, né? Mas eu estou falando no seguinte sentido, tá? Imagina que eu vou selecionar um brasileiro aleatoriamente e ver a altura dele. Um brasileiro só. E eu quero descobrir qual é a altura média dos brasileiros, certo? Qual é a probabilidade de eu selecionar você? Um de vocês que está aqui na sala. Eu vou selecionar um brasileiro, aleatoriamente. Um brasileiro, vamos dizer, maior de 18 anos, tá? Só para garantir que já parou de crescer. Vamos pegar um brasileiro maior de 18 anos, eu vou selecionar ele e vou ver a altura. Qual é a probabilidade de sair você? A gente não está ainda falando de aula de probabilidade, mas estou usando um conceito bem geral de probabilidade, assim, que imagino que vocês saibam. Vocês sabem como é que faria essa conta? Isso, muito bem. 1 sobre o total de brasileiros maiores de 18 anos, certo? Esse número é pequeno ou grande? Se eu falasse assim, vou sortear e foi você ia acreditar nisso? Ou você ia achar que tem algum erro? Você ia falar, não, não é possível. Foi roubado. O que você acha? Ou você acha que está de boa? Eu falar, foi você, exatamente você. O que você ia achar? Se eu fizesse agora na frente de vocês aqui um sorteio desse e desse você. Pegasse aqui, sei lá, não sei, 150 milhões de papeizinhos aqui e dá o seu. É muito menor a chance disso acontecer de que você ganhar na Mega Sena. Muito menor. Tá? De ganhar na Mega Sena é 1 em 50 milhões. Eu estou falando aqui de 1 em 150 milhões, mais ou menos. Ou até mais, eu estou chutando esses 150 milhões. Eu sei que é mais que 110, porque 110 são o número de eleitores, né? Então, eu estou chutando aqui 150. Mas é muito baixa. Mas aí eu pergunto, e qual é a chance do cara mais alto do Brasil, tá? Se chama João, o cara. Qual é a probabilidade dele sair nessa amostra que eu vou fazer aqui? Qual é a probabilidade? É a mesma, certo? É a mesma. Mas qual é a grande questão? Quantas pessoas tem parecidas com esse João? Que tem a altura parecida com a dele? Poucas. Esse João deve ter 2,25 m. Poucas pessoas têm a altura parecida com a dele. Agora, quantas pessoas têm a altura parecida com você? Tá? Muito mais gente. Se você tem 1,70 m, eu garanto que vai ter muita gente no Brasil que vai ter a altura parecida com a tua. Então, o que significa isso? Apesar da chance da amostra, de todas as amostras serem iguais, algumas vão representar melhor na hora de estimar uma média populacional, por exemplo. Tá? Então, a aleatorização auxilia, mas não garante. Porque mesmo fazendo de forma aleatória, existe a chance de sair o João na minha amostra aqui e a mesma chance de sair você. Ok? Então, esse slide aqui, estou deixando bem claro que auxilia muito. Ela evita vícios, né? É melhor do que eu sair na rua e selecionar de acordo com a minha cabeça um brasileiro. É melhor eu fazer um papelzinho, tá? Mas não garante, tá bom? Então aqui, ó, vamos lá. Qual dessas amostras, vou apresentar 3 amostras para vocês e vocês vão me dizer qual delas que vocês acham a melhor, tá? Então aqui está uma população. Olhem bem para essa população, tá? Ela está dividida aqui em alguns perfis, né? Você tem ali dentro alguns perfis, mas está aqui essa população. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 11? 11 ou 10? Peraí. Não, são 10. 10 na coluna e 5 na linha. São 50, né? Uma população de tamanho 50. Essa amostra aqui. Aí, boa ou ruim? Uma amostra de tamanho 10. Tá boa ou tá ruim essa amostra aqui? Ruim. Por que tá ruim?
só tem um tipo. Não tá... muito cuidado em você chamar ela de viciada, tá? Assim, ela até pode ser tendenciosa, assim, é meio difícil acreditar que aconteceu isso aqui ao acaso, mas isso aqui pode acontecer ao acaso, tá? Mas se isso acontecer, a gente vai se dar mal. Por quê? Porque na população parecem existir 5 grupos. Se for verdade que o que eu estou estudando varia entre os grupos, essa amostra aqui só vai me dar o perfil de um grupo. Aliás, vai me dar o perfil censitário, né? Porque eu peguei todo mundo de um grupo. Essa amostra, ela é excelente para estudar aquele primeiro grupo lá de cima, mas ela é péssima para estudar o resto. O problema é, quando você coleta uma amostra, você muitas vezes não sabe que existem esses grupos aqui, porque esses grupos aqui, eles não estão aparentes. Você não conhece a população. Você só sabe o número, são 50 pessoas na população. Vou selecionar a minha amostra, mas você não sabe quem são eles, certo? E você pode, com uma amostra de tamanho 10, selecionar isso aqui, tá? Mas do ponto de vista de probabilidade, é mais provável você ter uma amostra que misture perfis do que uma amostra de um perfil só, certo? Então, segunda amostra, essa daqui. Essa amostra aqui tá boa? Essa daqui parece estar bem representativa, né? Ela está mantendo as proporções populacionais. Mas eu vou perguntar para vocês, será que numa amostra de tamanho 10, fazendo ao acaso, vocês acham que ia sair tão bonitinho assim? Se vocês não acham, se acontecesse isso, eu dissesse para vocês assim, muito bem, é que o Eilson já está usando alguns conceitos aqui de amostragem estratificada, eu vou falar disso depois. Mas se eu dissesse que eu fiz ao acaso e saiu isso aqui, você não ia achar esquisito, não? Você não ia achar muita coincidência ter dado tão perfeitinho assim? Então, assim, muito cuidado, tá? Não saiam afirmando que isso aqui não é aleatório. Você não sabe, ok? Mas a gente sabe que a probabilidade de sair todos os grupos com a mesma quantidade de representados aqui, né? 2 nessa amostra, amostra de tamanho 10, é uma chance, né, baixa em relação à chance de sair uma amostra que tem uma representação diferente disso aqui. Tá? Mas pode acontecer. De qualquer forma, uma amostra desse tipo aqui consegue me ajudar a conhecer todos os perfis existentes na minha população. Então, essa amostra aqui seria uma amostra considerada boa, representativa. Essa daqui, o que essa daqui tem de ruim? Falta um grupo, né? Falta o vermelhinho. Mas vocês não acham que isso aqui é perfeitamente plausível, você selecionando de forma aleatória? Sim, né? Então, o que acontece, tá? Eu vou comentar disso mais para frente, mas em estatística, quando alguém fala para você assim, ó, vamos coletar uma amostra, uma das primeiras perguntas que a gente faz é o seguinte: além de saber se a amostra é cara ou não, se dá para acessar, você pergunta sobre a população. Você pode perguntar assim: essa população ela é homogênea? Ela é heterogênea? Será que tem algum grupo na população que se difere um do outro? Digamos que alguém fala para você, ó, na população tem 5 grupos bem conhecidos, tá? Ou então, um exemplo bem conhecido, né? Empresas, né? As pesquisas de empresas que tem no Brasil que o IBGE faz, né? Ele classifica as empresas pelo tamanho. Uma coisa é uma Petrobras, uma coisa é uma Vale, que são empresas que empregam, né, milhares de pessoas, que têm receitas assim altíssimas. Outra coisa é um empresário que tem uma microempresa ou que tem um negócio que é só ele e o filho dele trabalhando e tem uma receita baixa. Então, se você quer estudar empresas, a gente já sabe que tem as pequenas, tem as médias, tem as grandes, tá? Se você já sabe que isso acontece, tem formas de se trabalhar com amostragens que são aleatórias, mas você faz uma amostra aleatória dentro de cada grupo, tá? Isso existe. A gente vai falar disso aqui também, tá? Que provavelmente foi o que foi feito para essa amostra 2 aqui. Mas se você não sabe nada,
Se você simplesmente só sabe que é uma população e tem que pegar uma amostra de tamanho 10, pode dar isso aqui, né? Essa aqui é uma coisa bem plausível. Ninguém ia suspeitar se isso aqui acontecesse. Só que você nunca ia descobrir que existe o grupo vermelho. Você ia achar que esses aí representam a população, tá? Então a amostragem sempre tem um viés. Não, viés não é viés. Sempre tem um erro que vai ser causado pelo processo de amostragem. Essas 3 amostras aqui podem ser aleatórias e vão produzir estatísticas diferentes, né, e estimativas diferentes de parâmetros populacionais. Tá? Só pela variabilidade que existe entre as diferentes amostras que eu poderia coletar. Tá? Sabem quantas amostras você poderia coletar aqui? Alguém sabe? Se eu quisesse uma amostra de tamanho 10, vocês sabem quantas amostras eu poderia coletar aqui? Vocês têm ideia? Não? Isso aqui, vocês lembram de análise combinatória do ensino médio? Quando estudava lá em matemática, análise combinatória, isso daqui é combinação de 50, 10 a 10. Tá? Isso é a mesma coisa que 50 fatorial dividido por 40 fatorial e depois dividido por 10 fatorial. É um número bem grande. Tá? A Mega Sena é combinação de 60, 6 a 6 e dá 50 milhões. Deixa eu ver aqui rapidinho, que agora eu fiquei até curioso. Deixa eu só lembrar se é choose. Deixa eu só ver se é isso aqui. É isso aqui mesmo. Choose. Vou botar aqui choose 50, 10 a 10. No R. Tá aqui esse númerozinho aqui, tá? 170, 278 mil, milhões. São 10 bilhões de combinações. É difícil de acreditar nisso, né? Vocês conseguem imaginar que pegar 10, só 10 aqui, ó. Quero 10, uma amostra de tamanho 10. Você tem, eu falei 10 bilhões, né? 10 bilhões de formas diferentes de coletar uma amostra de tamanho 10 aqui. É incrível isso, né? Como não parece. Não é intuitivo, tá? Mas são 10 bilhões. É um número muito grande, tá? Bom, então falamos disso aqui, de amostra. Vamos falar do survey agora, né? Da pesquisa por amostragem em geral, feita com questionário e tudo mais. Então, ela vem do inglês, né? Essa pesquisa por amostragem. Então, quando eu falar aqui pesquisa por amostragem, ou pesquisa quantitativa, ou levantamento, é o survey, eu tinha comentado isso na aula, acho que na primeira aula, né? Ela vai investigar características da população por meio de uma amostra, tá? Essa amostra, em geral, vai ser selecionada por algum planejamento amostral, usando estatística, tá? E, em geral, utiliza questionários estruturados. O que são questionários estruturados? Tá? São questionários fechados, com perguntas bem... Não é um estudo qualitativo, você não tem uma conversa com a pessoa, né? Você simplesmente vai lá e vai seguir um roteiro, né, de perguntas, em geral perguntas em que a resposta está pré-determinada, as respostas que as pessoas podem ter em geral, né? Tenta utilizar ordem de questões aleatórias para evitar viés, né, de resposta das pessoas, tá? E elas costumam ser feitas antigamente todas, né, face a face, hoje em dia por telefone, por correspondência não tem muito aqui no Brasil, mas ainda tem um pouquinho e hoje em dia a maioria, né, pesquisas online. Mas o que importa é que elas usam amostragem, usam um plano amostral, isso vai influenciar na hora de fazer a inferência, e usam questionários. Em geral, levantamentos são feitos assim, tá? Uma coisa importante, tá? Aqui, até nos slides, é o que está no livro, né? Diz assim, né? Não há intervenção do pesquisador ou manipulação dos respondentes. Então, as pessoas respondem simplesmente as perguntas que estão no questionário e os respondentes, que quem vai participar da pesquisa, já foi selecionado antes. Então, o pesquisador ele vai atrás do respondente já sabendo quem é a pessoa que tem que responder o questionário. Ele não vai escolher, não é ele que faz isso, tá?
Tá, uma pausa para responder a pergunta que o Bruno. O Bruno me perguntou, como que eu tenho certeza que a minha amostra é representativa? Você nunca terá. Ok? Nunca terá. Você vai utilizar amostras aleatórias para tentar minimizar a chance de ter uma amostra ruim. Se você não conseguir fazer amostras aleatórias, você vai usar outras coisas para tentar reduzir a chance disso acontecer. Mas você nunca vai saber. Ok? Mas voltando aqui agora para o que está aqui. Né? Uma coisa só importante, tem uma frase forte aqui de dizer que em surveys não há intervenção do pesquisador ou a manipulação dos respondentes. Né? Mas assim, se você faz um survey acompanhando uma pessoa ao longo do tempo, por exemplo, eu visito você, faço perguntas e acompanho o seu comportamento, eu posso influenciar você sim, ok? Eu posso fazer um estudo que é um tipo de um experimento, mas utilizando survey no meio. Mas isso fica bem complexo. Então, em geral, vamos pensar assim, que o survey é para fazer estudo observacional. As pessoas vão simplesmente ir lá e perguntar o estado da arte. Quanto que você pesa, quanto que você ganha, o que que você faz, o que que você pensa disso, você é a favor ou contra isso, coisas assim. Mas você não vai influenciar, você não vai intervir em quem está respondendo. Tá? Então, não é um experimento, tá? O survey. Okay? O foco aqui sempre vai ser na generalização dos resultados. Então, como você está fazendo uma pesquisa por amostragem, você sempre vai estar querendo depois fazer inferência para parâmetros da população. E por isso você vai querer que a sua amostra seja representativa. Mas aí vem a pergunta do Bruno, né? Nunca terei certeza. Faz parte do processo, tá? Não ter essa certeza. E aí eu vou definir para vocês agora o que, que é, finalmente, a definição mais formal do que é amostra aleatória, tá? Porque até então, quando eu falava para vocês a amostra aleatória, eu estava dizendo assim, imagina que você pega uma urna e coloca os papeizinhos, né? E sorteia. Mas o que, que é? Uma amostra aleatória, tá? É um tipo de amostragem onde todo mundo da população tem uma chance de entrar na amostra e essa chance tem que ser conhecida. Não basta ter chance de entrar. Você, como pesquisador, tem que saber a chance de cada elemento da população entrar na amostra. Tá? Então, por exemplo, vocês aqui são 33 alunos, eu acho. Tá? Eu vou dizer para vocês que eu vou fazer uma amostra aleatória de uma pessoa. Qual é a chance de vocês saírem na minha amostra aqui? De um de vocês sair na minha amostra? 1/33. Ok. Mas vamos imaginar que essa minha amostra é uma amostra que eu vou fazer de uma forma que tem uma pessoa aqui que, porque tinha respondido uma pergunta antes, acertou, eu quero dar ela tem um bônus por ser muito participativa na aula. Vou sortear um livro aqui e eu vou sortear esse livro e vou fazer isso de forma aleatória, mas eu vou dar uma chance maior para as pessoas que participam mais. Eu vou dar o dobro de chances para essa pessoa, tá? Então, por exemplo, eu poderia dizer que vou colocar 34 papéis na urna e essa pessoa vai ter 2 papéis com o nome dela. Então, todo mundo aqui na turma agora vai ter 1/34 de probabilidade de cair na minha amostra e essa pessoa vai ter 2/34. Entenderam? Esse procedimento? Tá claro? É uma pessoa que tem o dobro de chance de vocês. Esse procedimento que eu acabei de explicar é amostra aleatória. Ok? Por que é amostra aleatória? Tem alguém de vocês que não tem chance de ganhar o livro? Tem alguém aqui que vai reclamar que está sendo excluído, que não tem chance? A minha chance era 0. Não, não tem. Então, atendeu o requisito de ter chance. E qual é o segundo requisito? A chance de todo mundo tem que ser conhecida. Eu não vou dizer que ela nesse caso, como é para sortear, tá? Como é para sortear, ela acaba sendo tendenciosa porque dá mais chance para um, tá? Mas, por exemplo, sabe quando o IBGE faz a pesquisa envolvendo os estados brasileiros? Ele não pega o mesmo tamanho de amostra em São Paulo que ele pega em Santa Catarina.
não é o mesmo tamanho, tá? Não é o mesmo do Amapá. O Amapá e o Rio de Janeiro não vai ser igual. Mas o IBGE sabe o tamanho da população em cada um dos dois. Ele sabe a chance de uma pessoa ser entrevistada em cada um dos dois. Então, sabendo isso, você consegue, usando estatística, corrigir esse viés. Entende? Usando estatística, você consegue. Agora, se você fizer isso e não souber a probabilidade de selecionar essas pessoas, não tem como corrigir. Então, a amostra nunca vai ser aleatória. Tá? Mas guardem isso. A amostra aleatória não exige que todos os elementos da população tenham a mesma chance de entrar na amostra. Ela só exige que tenha uma chance, não pode ser zero, e tem que ser conhecida. Atendendo isso, a amostragem é aleatória. Ok? E outra coisa importante, depois que você selecionou uma amostra aleatória, não pode mudar. Sabe quando você brinca de amigo oculto? Você já viu aquelas pessoas que na hora que ela sorteia um papelzinho, ela pega, olha e fala, não quero esse, e devolve o papel para a urna, na hora, e joga de volta? Se isso for feito, acabou. A amostra não é mais aleatória. Sabe por quê? Porque você já não vai mais saber a chance que as pessoas tiveram de entrar na amostra, porque foi contaminada por essa pessoa que influenciou no processo. Porque ela selecionou um e foi lá e desselecionou de acordo com a cabeça dela. Certo? Então não pode mudar. Depois que você selecionou, essa amostra tem que ser investigada. Senão a sua amostra não é mais aleatória. Tá? E ela não pode depender do julgamento do entrevistador para selecionar a amostra. Ela tem que vir antes de quem está planejando a pesquisa. Ok? Então, quando você faz a amostra aleatória, você evita os preconceitos dos entrevistadores, por exemplo. Né? Um entrevistador pode selecionar pessoas que ele olha para a cara da pessoa e pensa, essa pessoa é simpática, vai querer responder. Ele vê uma pessoa de cara fechada e vai dizer, eu não vou nem falar com essa pessoa porque ele não vai responder. Né? Então, esse tipo de coisa causa viés. E isso faz com que a amostra deixe de ser aleatória. Entenderam o que é a amostra aleatória? Essas duas palavrinhas. Tudo bem? Sim? Então tá bom. Agora vamos lá. Gustavo, Oi, diga. é Miguel. Só uma questão. Por exemplo, se eu vou fazer hoje uma pesquisa voltada à minha pesquisa acadêmica, eu quero ouvir estudante de pós-graduação, por exemplo. Então, esse é um grupo que eu tenho previamente escolhido. Mas se eu for aplicar um questionário de opinião pública, por exemplo, e esse questionário for aplicado na rua, no centro da cidade, por exemplo, onde circulam todas as pessoas, né? São aleatórios os dois casos ou não? Não. Não, não são. Por exemplo, se você vai no centro da cidade, você vai ter que decidir a hora que você vai, certo? Você vai dizer para mim assim, eu vou meio-dia, ou então eu vou às 6 da tarde, no centro da cidade, que quase todo mundo passa ali. Mas se tiver uma pessoa que é da sua população de interesse, que nunca passa naquele lugar ali, ou que não vai poder estar naquele horário que você passou, qual é a probabilidade dela entrar na sua amostra? Zero. Outra coisa, mesmo que ela pudesse passar, você não sabe qual é a probabilidade de cada elemento da população entrar na sua amostra. Porque pode ter pessoas que passam ali 10 vezes por dia. E tem pessoas que passam ali uma vez por semana. Então, o que vai acontecer? As pessoas que passam mais vezes vão ficar super representadas na sua amostra. E as pessoas que passam menos vezes vão ficar subrepresentadas. Agora imagina se você está pesquisando alguma coisa que tem relação com isso. Pode ter pessoas que não passam ali justamente por uma questão social, por exemplo. Ali só passa as pessoas que trabalham no centro. Ou então, assim, quem deixa o carro estacionado ali, passa muito ali. Quem anda de metrô, passa muito ali. Quem vem de carro, nunca passa ali, poderia acontecer, nunca passa ali. Então, os mais ricos nunca vão passar ali, certo? E você está estudando renda. Acabou. Como é que você vai ter uma amostra que não representa? E não vai ter como você corrigir isso.
porque você não conhece a probabilidade das pessoas que vão de carro de passar ali. Você não vai saber nenhuma probabilidade. Então não tem como corrigir de forma, vamos dizer assim, estatística pura. Você tem até como criar formas aproximadas para tentar minimizar, mas a rigor você não tem como corrigir, porque a amostra não é aleatória. Tá? Então, no teu Nesse caso... caso, Oi, diga. nesse caso, então, se esse mesmo questionário, se eu aplicar alguns questionários em cada um dos bairros dessa cidade, a chance do resultado ser melhor aumenta. Aumenta, mas não garante, entende? Mas quanto mais você vai atrás da população, melhor tende a minimizar a chance de dar problema, tá? Mas você nunca vai poder responder essa pergunta para mim. Qual é a chance dos elementos da população entrar na amostra? Não tem essa probabilidade. E você nunca vai poder garantir para mim que não ficou alguém de fora, alguém com probabilidade zero, alguém que era importante e não está aí na sua amostra, porque ele nunca teve chance de entrar. Ok? É difícil fazer a amostragem, tá? É muito difícil. E o que acontece? Quando você faz a amostragem dessa forma que eu estou falando, você está fazendo o que a gente chama aqui de amostragem probabilística. Se você não fizer dessa forma, você vai fazer a amostragem não probabilística. Certo? E o problema maior, sabe qual é? Para você calcular as margens de erro verdadeiras do ponto de vista estatístico, e não aproximadas, você precisa que a amostra seja probabilística. Senão não dá. Tá? Nada impede que você faça essa sua amostra, mas na hora de fazer a inferência, na hora de você tentar generalizar para a população inteira, você não vai conseguir fazer suas margens de erro, você vai ter problema com isso. Tá? Então assim, ó, eu vou parar nesse slide aqui e para não avançar demais aqui nos últimos minutinhos, senão eu paro no meio, tá? Mas um comentário aqui, né? Como é que você faz então para ter uma amostragem probabilística? Você tem que de alguma forma ter algum tipo de cadastro da população. Você tem que conhecer a sua população, pelo menos onde eles estão, como que você coleta eles. Você tem que ter uma maneira de fazer isso. Então está escrito aqui, ó, na probabilística, você tem que ter um cadastro ou uma listagem. Seja uma listagem de CPF, uma listagem de endereços, uma listagem de números de telefone, mas uma listagem que consiga associar essas pessoas a uma probabilidade de ser selecionado. Você tem que ter isso, tá? E quando você não tem isso, tá? Você não vai ter como garantir, vai fazer essas amostragens não probabilísticas, tá? Agora a notícia ruim, né? Notícia assim que choca um pouco, né? Eu diria que, eu não vou dizer que é 100%, tá? Mas 99% de todas as pesquisas que vocês escutam por aí envolvendo pessoas, pesquisas de opinião, tá? São amostragens não probabilísticas. Tá? Quando é que não vai ser? Quando uma universidade faz com seus alunos. A universidade consegue fazer amostragens probabilísticas. Por quê? Porque a universidade sabe a lista dos seus alunos. Ela tem o e-mail de cada aluno. Tá? Agora, você, instituto de pesquisa, você criou sua empresa e você quer saber, você foi contratado por uma empresa para saber se as pessoas vão gostar do produto dela. E você vai fazer uma pesquisa de mercado para saber a opinião das pessoas na rua. Você não tem o endereço de todas as pessoas. Você não sabe onde elas estão. Você não tem dinheiro para ir atrás e mapear toda a cidade. Só o IBGE consegue fazer isso, e por isso que custa 3 bilhões para fazer o censo, né? Você não tem como fazer isso. Então, o que vai acontecer? Você vai sair na rua dessa forma que a gente estava comentando aí, Miguel. Você vai sair na rua, vai parar lá na Carioca, aqui no Rio de Janeiro, lá, vai ficar entrevistando pessoas. Você vai tentar da melhor maneira possível encontrar uma boa amostra. Só que no final, quando eu perguntar, você achou aí que 40% das pessoas estão interessadas numa nova marca de margarina, porque não estão satisfeitas. Mas será que na população é 40%? E aí você vai dizer, não sei. Eu gostaria que sim. Eu vou chutar que sim. Eu vou até fazer as contas aqui de margem de erro que os estatísticos me ensinaram, que eu vi nos livros de estatística, para calcular a margem de erro. Mas tudo que a gente aprende de estatística para calcular a margem de erro
está assumindo que você conhece a probabilidade dessa pessoa entrar na amostra, porque isso entra na conta. E se você não fez dessa forma, você está usando uma fórmula errada. Então, o que pode acontecer? A margem de erro verdadeira pode ser menor, pode ser maior, pode ser muito menor, pode ser muito maior. É desconhecida. Ok? Então, exatamente, a amostragem, não tinha ficado muito claro aqui, existem dois tipos de estratégias de seleção de uma amostra, tá? Mas somente uma delas vai permitir você generalizar. A que vai permitir generalizar é a probabilística. Então, a amostragem aleatória somente a probabilística. Por quê? Porque você seleciona os membros da população, todos têm chance conhecida e diferente de zero. Logo, é a amostragem aleatória. A não probabilística não tem cadastro, não tem listagem. Então, não tem como garantir os dois requisitos aqui, ó, da amostragem aleatória. Ter chance conhecida, né? E ser não nula, né? Até não está escrito aqui, mas ela é não nula. Ter chance conhecida é diferente de zero, na verdade. Não está escrito aqui, né? Agora que eu vi. Mas, enfim, ela tem que ser conhecida e não pode ser zero também, tá? Ok? Entenderam essa diferença? Então, assim, uma coisa agora importante, alguns de vocês já sabem, né? Todas as pesquisas eleitorais que vocês estão acostumados a ver aqui em época de eleição, Ibope, Datafolha, todas fazem amostras não probabilísticas. E a gente vai falar disso na próxima aula, eu vou falar bastante disso. Vou falar dos prós, dos contras, vou comentar algumas coisas, vou falar de alguns números relacionados a isso, tá? Mas deixa para a aula que vem, tá? Só guardem na cabeça que a amostra probabilística é coisa para quem tem muito dinheiro. Então, o IBGE faz isso. O IBGE, todas essas pesquisas do IBGE têm margens de erro conhecidas. Tá? Então, você pode utilizar para fazer pesquisa. Porque se não tivesse também, é muito difícil você fazer uma política pública, você definir destino de recurso público em números que você tem margem de erro desconhecida. Então, tem uma discussão muito grande em cima disso. E o IBGE é sempre defensor das suas amostras grandes e caras, porque elas envolvem muita coisa. Uma coisa importante, né? Alguém perguntou aí, dizendo assim, então, é mais fácil conseguir uma amostra representativa com uma amostra probabilística? Eu vou dizer que sim, tá? Em geral, a resposta é sim. Mas só lembre do seguinte, uma amostra probabilística não garante totalmente que a sua amostra é representativa. Porque, pelo acaso, podem acontecer coisas raras de vez em quando. Mas se você tem um instituto de pesquisa que sempre usa amostras probabilísticas, em geral você vai ter amostras boas. Mas, eventualmente, você vai pegar uma amostra que, ao acaso, não representa a população. Quando você faz a amostra não probabilística, você não sabe. Você vai usar outras ferramentas que eu vou comentar aqui, tá? Para tentar fazer essa amostra virar probabilística, tá? Só que vai ter vezes que a sua amostra vai ser muito boa, pode ser até melhor do que uma amostra probabilística, e vai ter vezes que ela vai ser muito pior. O grande problema é desconhecido. Você não tem como saber, tá? Então, assim, a rigor, ninguém deveria reclamar dos institutos de pesquisa. Porque quando eles soltam as estimativas deles, o que deveria vir é a margem de erro da pesquisa é desconhecida. Se viesse isso, estava tudo bem. Só que nunca que a população ia aceitar essas pesquisas, né? Na verdade, aceitou a vida toda. Recentemente, com a lei eleitoral, que isso ficou proibido. Eu vou comentar disso com vocês na aula que vem, toda essa polêmica. A aula que vem vai ser bem polêmica, tá? Prometo. Para falar dessas coisas.